E aí, galera desse canal que ainda não tem o nome, mas logo terá, ainda está sendo decidido. Então, vamos falar hoje de It. Então, It não é só uma história de terror, é um mergulho profundo no medo, na infância e nos traumas que carregamos pela vida. Eu vou falar o que ficou de fora da obra, o que tem no livro, It é Coisa, e meio que fazer um comparativo do livro em si com o filme. No livro, a infância dos protagonistas acontece em 1950, lá em torno de 57 e 58, nos anos 50. No filme, ela foi atualizada para os anos 80. Então, eu acho que essa atualização que teve mudou muita coisa. Tipo, mudou a referência dos medos, a forma como os personagens da série se relacionam com o mundo, se relacionam com as pessoas. E em questão de trauma, isso mudou muito. E o livro, ele meio que tem a bancada de falar tudo em si só, o que é movido do passado e presente dentro do mesmo livro. Já no filme ele foi dividido em duas partes. Uma parte conta a história da infância, que é It a Coisa, e outra parte conta a vida adulta, que é It capítulo 2. Vamos falar do querido palhaço. Eu não sou fã de palhaço, mas vamos falar do palhaço dançarino, Pennywise. No livro, ele é citado como uma entidade interdimensional que assume várias formas. Resumindo, ele assume seus medos, desde que seja lobisomem, palhaço, aranha, barata, essas coisas. Pássaro gigante, sangue que só a criança consegue ver, a freira, por exemplo, se alguém tiver medo da freira, essas coisas. No livro, ela é uma entidade cósmica, uma criatura que existe desde antes do tempo, lá desde 1900, provavelmente em Derby. A forma real dele é a Luz da Morte. A Luz da Morte, ela é citada no segundo filme, que é aqueles 3 pontos de luz que aparecem no segundo filme. E o que acontece? Se a pessoa olha para aquela luz da morte, ela fica estagnada, sem reação, ou vai de arrasta. Que ela meio que te consome, corrompe a sua mente, e ela sempre olha para você sorrindo, de uma maneira assustadora. No filme, o Pennywise é um palhaço. Foi muito bem interpretado pelo ator. Ele é bem complexo, dançarino e, resumidamente, é um palhaço que dá medo. Na minha visão, dá medo porque, vamos dizer, eu vi o filme a cada vez que o palhaço aparecia, eu me escondia debaixo das cobertas. E vamos lá. Existe uma tartaruga. Essa tartaruga vamos dizer, é uma força oposta do mal. Ela é meio que em função do palhaço, só que também faz mal a palhaça. Ela é uma tartaruga cósmica que se chama Maturin. E ela guia o pessoal numa batalha espiritual, onde se chama Ritual Chute, que acontece uma guerra de vontades além da realidade. E meio que esse ritual chute no filme foi representado como eles iam fazer o ritual, pegaram peças antigas deles que representavam alguma coisa e queimaram. Isso eu não vi como se fosse um ritual em si, parecia mais que estava acontecendo uma lavagem espiritual. E no filme, meio que
o que, o que mostrou no livro era uma batalha espiritual. No filme pareceu mais como uma batalha física e uma lavagem espiritual, para falar de pegar objetos antigos e queimar. O Clube dos Otários. No livro realmente existiu. E, tipo, o livro ele deixou isso bem claro. A Beverly, ela sofre abuso do pai e do marido. Só que no filme, tipo, mostrou algumas cenas que parecia que o pai da Beverly era meio doido, só que não ia pra cima dela, só que falava que gostava muito dela. Eu achei mais isso por causa que meio que a mãe da Beverly faleceu e ela parecia muito com a mãe dela. Já no livro mostra mais ela sendo abusada pelo pai e depois pelo marido, a qual ela se casa. No segundo filme mostra o marido, só que, tipo assim, mostra uma briga e essa briga meio que pareceu ocorrer por causa do Pennywise. O Mike. O Mike, ele, tipo, o livro, ele não é considerado o artista, o ator principal. Ele não é levado como principal. Já no livro, ele é levado como principal, ele sofre linchamento racial e os problemas pessoais voltado à época. O Patrick Rockstetter, ele é um dos valentões e, tipo, ele não é tão mostrado em cena, só que no livro meio que ele guarda uma coisa dentro, tipo, ele guarda diversas coisas dentro da geladeira e que mostra que o terror, ele não tá só voltado em Pennywise, ele tá voltado em outras coisas também. E após derrotar o Pennywise no livro, tem uma cena, tipo, tem um capítulo que ele é muito polêmico do que acontece. Que esse capítulo meio que fala o quê? Que ambos estavam lá no poço, no buraco e na fossa. E lá eles passaram pela transição de menino para adulto. Meio que fala de uma metáfora sobre crescer, se perder. E graças a Deus essa cena foi apagada do filme, porque ela é muito pesada no livro. Quem quiser pegar o livro e ler, fica à vontade, mas eu recomendo que tenha estômago. Mas a cena eu não vou falar muito dela, mas acontece uma coisa que eu fiquei meio abismada. Tipo, eu esperava que não acontecesse aquilo e muito menos naquele local. Já sobre o filme 2. O filme 2, ele é uma continuação, se passa 27 anos depois. Como o que acontece? O It, ele sempre... O It e os problemas de Derby, eles sempre aparecem 27 anos depois. O segundo filme, original, foi situado em 2016. Meio que foi considerado assim. O primeiro foi dos anos 80, o segundo foi de 2026, para se considerar a passagem de 27 anos. E, tipo, tem algumas adaptações que foram mostradas no contexto, só que não foi tanto assim como devia ser no livro. O que mostra a Beverly no livro, ela sofre um casamento muito abusivo. No filme, meio que só corta aparecendo que quando o It aparece, isso acontece. O Ed, ele é dominado pela esposa, e eu fiquei abismada que a esposa dele parecia muito com a mãe no primeiro filme. O Bill, ele sofre de culpa e com bloqueio criativo. O Bill, ele se torna um escritor, ele não fica com gagueira, mas quando ele recebe a ligação do Mike falando para ele retornar para Barry, ele volta a ter essa gagueira que ele já teve. Então, esses traumas no livro são explorados com muito mais intensidade do que no filme. No filme meio que só mostra
o que acontece, ponto, acabou, não é muito direto e reto. E vamos lá. Como eu tava falando dos traumas, os traumas é mais como é tratado de maneira superficial no filme. Vamos lá. O Mike Hanlon, ele é uma pessoa que não sai de Derry. Ele segue ficando lá como guardião da memória. A narrativa dele no livro é cheia de detalhes. E os outros membros, eles vão para fora de Derry para fazerem outras coisas. No livro, o Mike, ele é muito citado. Já no filme, vamos dizer, ele foi tirado como personagem principal. E foi colocado mais como linha de escanteio, foi um pouco citado no filme 2. O Stanley Uris, aquele personagem mais medroso. No livro, ele vai de arrasta, porque descobre que a coisa tá de volta, por extremo pavor. E ele deixa uma carta para os seus amigos, revelando que teve que ir de arrasta para que seus amigos pudessem derrotar o inimigo. Essa carta, inclusive, é cheia de citações do livro. Essa carta aparece bem depois, quase na metade do filme. Ela tem algumas citações do livro, só que no momento que ocorre a ida dele de arrasta, meio que eles estão tirando o biscoitinho da sorte. Aí aparece a frase: o Stanley não está aqui. Aí meio que deu pra entender que aconteceu isso. Não, mas a Beverly liga pro telefone dele e a esposa dele conta o que aconteceu. O segredo do Rick. O Rick, ele tem um segredo. Aonde o palhaço sabe desse segredo. O It sabe desse segredo. Então, esse segredo no filme o Pennywise fica muito falando pra ele, prometendo revelar o segredinho dele. E isso vai deixando ele muito apavorado para enfrentar a coisa. E o que acontece? No livro dá pra entender que ele é apaixonado pelo Ed. Pelo Ed, aquele que é meio surtadão com limpeza, com medicação, essas coisas. E que meio que teve chance de dizer isso a ele no livro. O livro ele deixa muitas pistas que deixa a gente interpretar dessa maneira, mas que nunca deixou tão explícito assim o amor do Rick pelo Ed. Mas dá pra subentender. E o final do filme meio que, vamos dizer, deu uma brechinha pra também entendermos, só que não foi tanto assim. E eu vou falar agora as coisas que eu achei mais idiota no filme. Que eu achei mais idiota, tipo, na minha opinião, meu ponto de vista. Vamos dizer, a criança, num dia de chuva, insiste para o seu irmão fazer um barco de papel, passar verniz, para ele sair correndo atrás desse barco de papel. Nesse meio tempo de corrida, atrás desse barco de papel, a chuva aturando, ele vai e bate a cabeça. Nessa que ele bate a cabeça, Thalita, eu não teria nem começo de conversa, eu não teria nem saído correndo na chuva. Eu, quando era criança, não fazia isso. Chovia, eu já falava assim, vou ficar em casa debaixo dessa coberta. Mas, vamos lá. Ocorreu dele sair, correr atrás desse barco de papel. O barco de papel cai num bueiro. Primeiro, caiu num bueiro. Eu já desistia daí de pegar esse barco de papel de volta.
Mas o menino mesmo assim quis tentar. E aparece o Pennywise, o It. Me fala, em qual mundo desse universo pessoas meramente normais parariam num bueiro, conversariam com o palhaço pra tentar pegar esse navio de volta, esse barquinho de papel de volta? Eu não faria isso, porque eu sou medrosa. Eu sou muito medrosa. E, sinceramente, eu achei isso meio catatônico. Mas, seguindo. O monstro, o monstro alienígena que vira palhaço. Beleza? O It, ele é considerado uma criatura cósmica, como eu já falei, que se alimenta do medo. Ele escolhe virar um palhaço. Ok, tudo bem. Só que vamos lá. Eu entendo virar um palhaço. Palhaço dá medo. Só que, tipo assim, nem toda criança tem medo de palhaço. Se há um monstro que quer atrair as crianças para sugar as almas dessa criança, virar um palhaço é uma boa ideia. Só que nem tanto, porque nem toda criança tem medo de palhaço. E ele é derrotado por crianças que têm autoestima. Porque eu fiquei tipo assim, gente. Foi tipo fazer que nem a gente faz com o valentão na época da escola. A gente ataca o valentão, que o valentão para a gente é nosso saco. Gente, se tivessem descobrido isso há 1000 anos atrás, o It nem teria aparecido, teria se tornado uma uva passa no começo. Mas não, foi descobrir isso no final do segundo livro. Aquela pia. Vamos falar da pia sangue. Tipo, a pia jorrando litros de sangue. Eu fiquei rindo nessa parte quando eu assisti. Então, a Beverly ter visto a pia jorrando sangue ficou parecendo um filme bem estilo trash dos anos 80. Que, tipo, meio que isso tava na visão dela. Só que aí o pai dela chegou no banheiro e não viu exatamente nada. Aí eu fiquei tipo assim, gente, e tipo, isso pode ser uma coisa da mente dela mesmo. Só que aí os meninos chegam na casa dela e vem o banheiro todo imundiçado de sangue. Aí você fica tipo assim, ok. Então foi real a cena, só que, tipo assim, o It é bem ilusório, então não fazia sentido todos ter visto o banheiro sujo e o pai dela não ter visto. Bem que também dizem que o It não afeta os adultos. Mas aí não faz sentido o filme 2, que o It afetou aqueles adultos. Aí os meninos chegam pra limpar o banheiro e limpa tudo. Porque amizade forte é isso. Vai. Como eu tava falando, a cura para o medo do It ter sido fazer bullying com ele. Você fica tipo assim, gente. Tipo, você tem que ter uma autoestima de. Você tem que ter uma autoestima tóxica para poder derrotar o palhaço. Para poder derrotar a coisa em si. Tipo, eu achei isso meio controverso, mas muito bom também. E aquela dancinha bizarra. Aquela dancinha bizarra com a cabeça flutuando do Pennywise, ela é muito estranha. Só que ao mesmo tempo que ela é estranha e assustadora, ela é muito engraçada. Então, vamos dizer, foi uma parte que fez eu rir. Eu consegui ver o palhaço nessa parte. Foi muito bom. E conforme eu falei, eu achei muito idiota o ritual chute do livro. Do filme, quer dizer. Já o do livro eu achei muito bom. E, finalizando. O Derry em si, a cidade, ele não é apenas um cenário. Ele é um cúmplice
Os adultos, dá pra perceber que eles ignoram os desaparecimentos das crianças que ocorrem, mas como se vê no primeiro filme, no momento que um dos meninos está apanhando, um carro está passando com dois adultos. E esse carro atrás está com uma bexiga vermelha flutuando atrás. A cidade, ela esquece dos acontecimentos, só que no fundo ela respira medo e cada um guarda seu segredo. Esse segredo ninguém quer contar. Então, It eu considero que é uma coisa que é mais que sustos. Ele é sobre o que assombra a gente quando a gente está sozinho. É o que eu acho. Por exemplo, eu tenho mega medo de algumas coisas, só que, por exemplo, quando você tá sozinho, tem vezes que você se sente observado, só que vai de cada um. It é sobre o que a gente esquece, mas aquela coisa que a gente esquece, ela ainda nos espera para ser concluída. E o filme, ele mostrou o medo, só que não tanto quanto o livro. O livro, ele mostrou mais um abismo. E cuidado com os balões vermelhos. Tchau!